Olá, aluno, tudo bem? Professor Rodrigo, professor de Biologia aqui do RM Biomedic, e hoje nós estaremos realizando junto de você a correção comentada da prova de Biologia do vestibular que aconteceu neste sábado, né, sobre as questões objetivas, 10 questões de Biologia. De antemão, foi uma prova considerada por mim de nível médio para nível fácil, ou seja, nível fácil para nível médio. Então, a probabilidade de 10 questões de biologia é que um aluno de aprovação ele tenha acertado pelo menos 7 questões das 10 possíveis. Vamos lá, a gente vai começar a fazer a correção da questão de número 21. Essa questão de número 21 é uma questão relacionada à microbiologia e está relacionado ao assunto de protozoose, que ele vem falando da giardíase. Na imagem aí a gente consegue observar que a giardíase ela vai ser encontrada aqui, ó, no nosso duodeno, na primeira porção ali do meu intestino delgado. E aí o texto ele vem falando, né, eu tenho doenças causadas por protozoários, como a malária. A malária ela é transmitida pelo vetor Anopheles, o mosquito fêmea. Ele fala ainda da amebíase, que também é por cistos, é pela ingestão de água e alimentos contaminados, como é o caso também da giardíase. Tem a doença de Chagas, que tem também o vetor, que é o barbeiro, que é nas fezes do barbeiro que eu vou encontrar também o protozoário. E ele vem falando, né, no texto. Observe a figura acima, considere os termos relacionados ao parasitismo, às protozooses em humanos e assinale a alternativa correta. A letra A. O hospedeiro definitivo, é o organismo que abriga a fase larvária do parasita? Não, como coloquei já a observação ali, no organismo adulto e não a fase larvária. Por isso aí questão errada. B. Os ectoparasitas são aqueles que se alojam em órgãos internos? Não, e sim externo. Neste caso aí são os endoparasitas. Letra C. A figura 1 representa a Giardia lamblia. Perfeito. Organismo que pertence ao grupo dos ciliados? Não, ela pertence ao grupo dos flagelados, que ela tem a presença aqui, ó, dos flagelos. Então não pode ser a letra C. D. A giardíase, a transmissão ocorre pela ingestão de cistos eliminados com fezes humanas? Perfeito. Né? Alimentos contaminados com esses cistos vão ser fonte de transmissão. Gabarito aí, letra D. Letra E. A giardíase, ectoparasita flagelado? Não, é endoparasita. Alojar nos pulmões? Também não. Ali a gente está vendo o alojamento no intestino. Então, essa questão número 1, 21, na verdade, tranquila, não é passível de anulação. Perfeito? Vamos agora para a questão de número 22. Questão de número 22 vem falando de vírus, uma questão considerada fácil, aonde você tinha que ter aqui noção de características de vírus. Os vírus não são incluídos em nenhum dos reinos dos seres vivos, por quê? Apresentam apenas RNA? Ele pode ter DNA ou RNA. Então, ali já elimino. B. Não são capazes de sofrer mutação? Sofrem mutação constante, principalmente o vírus influenza, vírus da gripe. Né? Então, ali já elimino. Letra C. Não possuem metabolismo próprio. Perfeito. Isso é característica principal do vírus. Por isso que ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Característica. Então, ele utiliza da célula hospedeira, o metabolismo dela, para gerar o seu, para ele simplesmente se reproduzir. Letra D. Não apresenta material genético. Claro que apresenta material genético, DNA ou RNA. Não infectam células eucarióticas? Claro que infecta células eucarióticas, né? Questão super tranquila, questão aí sem nenhum
que é requisito aí para anulação. Questão tudo certinho aí, essa questão de número 22. Vamos agora para a questão de número 23. A questão de número 23 é uma questão aí de fisiologia, de sistema hormonal, que vem falando da relação de paratormônio, que é produzida pela glândula paratireoide, e que vem falando da calcitonina, que é produzida pela tireoide. Lembrando, paratormônio, eu retiro cálcio dos ossos e deposito no sangue. Então, eu aumento o cálcio no sangue. Calcitonina, eu retiro o cálcio do sangue e deposito nos ossos. Então, são hormônios o quê? Antagônicos. E é essa a questão que ela vem falando. Né? Ela colocou uma imagem que já deduz para você a resposta. Tá? Olha só na letra A. O paratormônio, ao exercer sua ação nos ossos, então tá vendo aqui, ó, ele está exercendo a ação no osso. Promove a retirada de cálcio, olha aqui, o cálcio saindo, e sua liberação na corrente sanguínea. Era só olhar a imagem, gabarito aí, letra A. Questão aí também sem nenhuma justificativa aí para a anulação. A letra B, a vitamina D, hidrossolúvel? Não, lipossolúvel, já elimina ali. A C, a vitamina D potencializa a calcitonina, outro hormônio da paratireoide? Não, a calcitonina é da tireoide. Eleva o cálcio na corrente? Não, ela reduz. Por quê? Ela pega o cálcio e deposita nos ossos. Letra D, a relação entre a vitamina D e o paratormônio são seus efeitos de deposição de cálcio nos ossos? Não, e sim a retirada. Também não. E a letra E, como as glândulas paratireoides estão localizadas nos lóbulos da glândula tireoide, o paratormônio tem função importante na formação do bócio endêmico? Não. O bócio endêmico, como eu coloquei aqui, deficiência de iodo e devido à alteração na minha tireoide. Questão, então, 23, não é passivo de anulação, tudo certinho aí. Tá? Questão agora de número 24. Essa questão de número 24 é uma questão de citologia, uma questão aí um pouco de bioquímica e de ácidos nucleicos, onde você tem que lembrar, né? Guaraná, coroa. Guanina liga com citosina. Água tônica, adenina liga com timina. Ou Gal Costa, guanina e citosina, Agnaldo e Timóteo, adenina e timina. Lembrando, as bases nitrogenadas de uma fita liga com as bases nitrogenadas de outra fita. Por isso que a minha fita de DNA é uma fita dupla, pela ligação de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. E era isso que tinha como resposta a minha letra E. No texto dá suporte ao entendimento e que duas fitas de DNA são unidas por ligação, olha aqui, ó, de hidrogênio entre as bases nitrogenadas complementares. Eu nem vou entrar ali na justificativa das outras, porque isso é claro e objetivo. Questão 24, também tudo certinho, não tem nada ali de passível para anulação, questão perfeitinha, questão clássica e básica de biologia, uma questão de nível ali fácil. Questão de número 25. Essa questão de número 25 é uma questão ali de fisiologia também, que ela fala sobre a pressão arterial, sobre a questão do aumento do consumo de sal, né? E o excesso de sódio, o consumo de sal, eleva ao aumento da pressão. E aí vem falando na questão. Assinale as afirmativas abaixo que envolve o texto acima, os hormônios e a fisiologia renal. E assinale a alternativa correta. Letra A. O aumento do volume sanguíneo decorrente ao consumo excessivo de sal pode ser compensado pela redução da secreção de ADH? Perfeito. Por quê? Se a produção de ADH, que é o hormônio o quê? Antidiurético, ele faz a reabsorção de água. Então, se ele reduz a sua produção, eu vou eliminar mais urina. Consequentemente, eu vou ter maior eliminação de sal.
Mas se o meu ADH ele aumenta, a absorção de água, a reabsorção, também aumenta, consequentemente, ali a questão da reabsorção de sal também. Então, gabarito aí correto na nossa letra A. Vamos analisar a letra B. O aumento da ingestão de sal eleva a concentração de sódio no sangue, promovendo a entrada de água nas células por osmose. Não, e sim a saída de água, porque a minha célula se encontra no meio hipertônico, então ela vai perder água, por isso que não pode ser a letra B. C. O hormônio antidiurético ADH atua aumentando a permeabilidade dos túbulos renais à água, promovendo maior eliminação de urina? Não, eu vou ter maior reabsorção de água. E aí ele continua: redução imediata da pressão arterial. Não, eu vou aumentar o meu volume de sangue. Então ali eu já elimino também a minha letra C. Letra D. A elevação da pressão arterial causada pelo excesso de sal ocorre independentemente da ação hormonal, sendo resultado exclusivo da contração dos vasos sanguíneos? Não, vai depender aqui sim hormonal do meu ciclo. O quê? Ciclo renina angiostensina aldosterona, que eleva a minha pressão arterial, ou seja, os meus vasos sanguíneos vai ter uma vasoconstrição. E a letra E, a aldosterona atua diminuindo a reabsorção de sódio? Não, ela aumenta a reabsorção de sódio. Então, questão número 25 também, questão tudo ok, nada de aí passível de anulação, questão feita aí perfeitinha. Vamos agora para a próxima questão, que também é uma questão de pega um pouco de fisiologia, como pega um pouco de tecido muscular também. Vamos lá? Questão de número 26. Ao realizar a contração muscular durante o esporte, são utilizadas 4 fontes de energia. Número 1, reserva de ATP. Então, a reserva de ATP, ó, até em 2 segundos, ela é uma fonte. Então, fonte de energia rápida. Reserva de fosfocreatina. Então, aqui, ó, fosfocreatina, até 10 segundos. Fermentação láctea, aqui, ó, até 2 minutos. E respiração aeróbia, ó, até 2 horas. Considere um atleta durante uma atividade física intensa. Então, se ele está em atividade física intensa, ele precisa de ter energia. Lembrando, ATP é a nossa moeda energética. Então, quando eu gasto uma energia, o meu ATP fica ADP mais PI, o fósforo. E eu preciso recuperar esse fósforo para ele virar ATP imediatamente. Então, quem faz isso é a minha fosfocreatina. Perfeito? Por isso, quando eu faço a suplementação de creatina, eu aumento a minha energia, porque eu estou fazendo uma maior produção de fosfocreatina. Eu estou transformando o meu ADP em ATP novamente para eu ter essa energia constante. Letra A. A reserva de ATP é fonte principal de energia para exercícios de longa duração? Não, ATP, como a gente viu aqui, ó, de curta duração, fonte imediata, então não pode ser a letra A. B. Exercícios de curta duração utilizam respiração aeróbia? Ah, não, respiração aeróbia é para longa duração. Elimino ali. C. Para ciclismo e maratona, a principal fonte de energia são reserva de ATP e fosfocreatina? Não, vai ter que ser de longa duração, respiração aeróbia. Letra D. Um nadador de piscina curta, 25 metros. A fonte de energia utilizada são ATP e fosfocreatina? Sim, porque é um tiro rápido, é a energia imediata que eu preciso. Então, gabarito aí, letra D. E a letra E, a utilização de ATP e fosfocreatina é um mecanismo aeróbio, utilizado por nadadores de maratonas aquáticas? Não, as maratonas aquáticas dependem do metabolismo aeróbio, porque
é uma maratona longa, então respiração aeróbia. Questão também tranquila, uma questão aí que você tinha que analisar o gráfico ali que ele te deu, né, as fontes de energia, e também tudo certinho, nada aí passível de anulação. Bom, vamos agora para a questão de número 27. Essa questão de número 27 é uma questão de citologia, aonde você tinha que entender quais são as estruturas da minha célula, classificar e depois ver a sua função. Questãozinha simples também de se fazer. Olha só, ele vem falando ali que algumas organelas apresentam dupla membrana, citou ali, né, algumas organelas como a número 1, que é o complexo de Golgi, a 2, membrana plasmática, a 3 é o meu retículo endoplasmático, eu não posso afirmar que é rugoso, porque não tem grânulos ali, também não posso afirmar que é o liso, mas olhando assim, classificaremos como liso, ok? A número 4 é a mitocôndria e a 5 é o meu centríolo. A letra A, ela fala responsável pelo armazenamento de vitamina, ou seja, armazenar. Ele fala que é o número 1 e não é o número 1. O complexo de Golgi ele não armazena. Ele vai fazer o quê? Ele faz o processo de empacotamento, né, e o processo de secreção, produzindo vesículas. Não é o papel dele de fazer armazenamento. Letra B, compostas prioritariamente por triglicerídeo, água e colesterol. A estrutura 2, não, a estrutura 2 é a minha membrana plasmática, ela é uma bicamada fosfolipídica, já elimino ali. Letra C, associadas aos ribossomos, a organela desempenha a função de síntese de todos os aminoácidos e a tradução em proteínas número 3. Eu não posso falar porque ela não tem ribossomo aderido, também não posso falar que são todos os aminoácidos, porque eu tenho também ribossomos soltos, livres no meu citoplasma. Então, letra C, eu elimino. Letra D, estruturas com membranas internas e apresenta grande quantidade de células, não, estruturas com membrana interna e presentes em grande quantidade nas células que apresentam elevada atividade metabólica 4. Sim, é a minha mitocôndria. Lembrando que a minha mitocôndria ela tem essa membrana interna, é ali nela que tem as cristas mitocondriais, aonde vai ocorrer a minha cadeia respiratória. É o momento ali da minha respiração celular aonde eu tenho maior produção de energia. Correto aí a letra D. Letra E, produtores de mucopolissacarídeos, como o ácido hialurônico, importantes lubrificantes para o bom funcionamento da mitose no processo de divisão celular número 5. Não. A número 5 é o centríolo e a função dele é a produção do fuso mitótico, tá? Além também da formação de cílios e flagelos para a locomoção. Questão de número 27, gabarito então afirmado, batido o martelo ali, correto. Letra D, questão também super tranquila, nada a declarar sobre essa questão. Questão agora de número 28, uma questão de fisiologia, uma questão simples também de sistema digestivo, bem fácil. Tá? Ele vem falando ali que o alimento inicialmente é triturado na boca, que é o número 1, o 2, lembrando que é o esôfago, e o 3 é o reto. Né? Lembrando, do esôfago até o reto, os meus órgãos que participam do sistema digestivo ou digestório, eles são considerados de músculo liso. A contração do músculo liso é de forma involuntária por peristaltismo, ou movimentos peristálticos ou peristalse. Ok? Sobre o conteúdo, é correto afirmar que, letra A, o processo de deglutição. Deglutição é engolir, tá? Mas antes de engolir, também eu faço a mastigação. E quando eu faço a deglutição, eu quero fazer a deglutição. Ele fala que apresenta 3 estágios, e todos realizaram de forma involuntária, por meio de movimentos peristálticos. Não. Quando eu quero deglutir, quero engolir, eu estou fazendo esse ato. Então, eu não posso falar que todos são de movimentos peristálticos. Letra B. O estágio involuntário envolve o movimento da língua, músculo da mastigação,
Não, eu tenho ali o movimento voluntário, a mastigação. Eu estou querendo fazer esse movimento e esse é um músculo esquelético, então eu não posso falar que todos ali é involuntário. Letra C, o estágio involuntário da faringe passa pela região da laringe, que por ser uma região que também faz parte do sistema respiratório, perfeito, porque ali eu tenho a epiglote que fecha o caminho da minha laringe, é necessário o fechamento da epiglote durante a deglutição. Por isso que quando a gente engole a saliva, engole o alimento, nós paramos por um momento de respirar, porque a minha epiglote ela fecha ali a passagem da minha laringe. Né? A gente engole, por um momento, a gente para de respirar, porque a epiglote ela faz esse papel. Letra D. A partir do momento que o alimento entra no esôfago, a contração voluntária do esôfago, não, contração involuntária. Letra E. O esôfago possui contração voluntária? Não, contração involuntária. Questão bem simples, questão fácil, questão ali sem justificativa, sem passividade de anulação. A questão número 29 é uma questão sobre tecido nervoso, né, estrutura dos neurônios, questão também que a gente trabalhou pesadamente nas nossas revisões. Vamos lá? Questão de número 29. Ela fala o processo de sinapse. Sinapse é o quê? É a comunicação entre um neurônio e o outro. Então, um neurônio, através da sua terminação axônica, libera neurotransmissores que caem na fenda sináptica e o dendrito do neurônio seguinte capta esses neurotransmissores por receptores de pós-sinapse, tá? Por membrana pós-sinapse. Eu tenho receptores que captam esses neurotransmissores para gerar novamente um impulso nervoso. Lembrando que esse impulso nervoso ele decorre, né, lá no meu axônio, né, na região chamada nódulo de Ranvier, onde ali eu vou ter, né, o balanço iônico ali entre o sódio e o potássio. Então ele mostra aqui, né, o meu neurônio, lembrando aqui dendrito, eu tenho aqui corpo celular e tudo aqui eu tenho o meu axônio. Na maioria dos neurônios eu tenho as bainhas de mielinas, tá? Aonde ela tem a função de isolar o impulso elétrico e acelerar o impulso elétrico, que por sua vez são constituídas bioquimicamente de lipídios por gorduras, tanto pelas minhas células da glia chamado oligodendrócitos e também pelas minhas células de Schwann. Os neurônios são células altamente especializadas, com propriedade de excitabilidade, condutibilidade e sobre sua estrutura e ação é correto afirmar que: letra A, os microtúbulos em são elementos do citoesqueleto com função de manutenção da estrutura celular e do seu movimento, entre outros. Perfeito ali, correto. Letra B, as conexões entre os neurônios para a transmissão do impulso nervoso ocorrem pela associação de dendrito de uma célula com dendrito de outra? Não. Terminação de axônio de uma e dendrito de outra. Errada. Letra C. O neurônio típico é constituído de um corpo celular no qual se encontra somente um grande núcleo e várias mitocôndrias? Não, ele é constituído de quê? Constituído de dendrito, corpo celular e do meu axônio. Letra D. Muitos dendritos que constituem uma longa ramificação principal apresentam uma camada espessa, denominada bainha de mielina? Não, como eu disse com vocês aqui, a bainha de mielina ela vai estar onde? Lá no meu axônio. Letra E. A liberação do neurotransmissor como acetilcolina na junção entre os dendritos? Não, vai ser na minha junção neuromuscular ou na minha placa motora, não é de dendrito. Lembrando, mais uma vez, terminação axônio libera dendrito do outro que faz a captação. Neste caso aqui, a acetilcolina está relacionado ali à junção neuromuscular. Então, questão de número 29, uma questão também simples também, né? Questão clássica que já cai constante aí na UVV,
também facinho aí de responder, questões que a gente trabalhou também nas nossas revisões, então estava super tranquilo de se resolver. Vamos agora para a questão e última, a questão de número 30. Uma questão que vem trabalhando um pouco aí de biotecnologia, uma questão que costuma aparecer bastante também aí no Enem. É uma questão basicamente de interpretação, de leitura, nem precisava olhar as imagens daqui, dá para fazer super de boa essa questão. Então vamos lá, questão de número 30. Considerando o contexto apresentado e os princípios da biotecnologia aplicada à agricultura, assinale a alternativa correta sobre transgênicos. Vamos lá. Transgênicos são organismos que tiveram seu DNA modificado para que esse novo organismo ele tenha uma condição melhor ao meio em que ele vive, ok? Então é a alteração no meu DNA. Letra A. Os organismos transgênicos são produzidos exclusivamente por meio de cruzamentos controlados. Isso daí está falando sobre o melhoramento genético. Transgênico é manipulação de DNA. Então aqui eu já elimino. As plantas transgênicas, por possuírem genes de outras espécies, perdem completamente a capacidade de reprodução? Não tem nada a ver. Ela vai continuar se reproduzindo independentemente, a não ser que a alteração do gene do meu DNA retire essa capacidade, que não foi o caso. Letra C. A tecnologia do DNA recombinante. Opa, DNA recombinante. O DNA ele está recombinando, então eu estou tendo alteração ali no meu DNA. Permite a transferência de gene entre espécies diferentes, possibilitando que uma planta de soja, por exemplo, receba e expresse genes de bactérias que conferem resistência a herbicidas e pragas. Ou seja, eu gerei um indivíduo com o seu DNA alterado, um indivíduo geneticamente modificado. Gabarito letra C, correta. Os transgênicos aprovados no Brasil pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança não passam por teste de segurança? Claro que tem que passar. Passam sim por teste de segurança e isso é obrigatório. Letra E. A identificação de alimentos transgênicos no Brasil é opcional? Claro que não. Ela tem que ter ali o selo de alimentos transgênicos. Cabendo ao consumidor solicitar diretamente ao fabricante? Não. Isso ali tem regra, legislação. Ele precisa de ter. Então foi isso, aluno. Essa foi a nossa correção da prova objetiva de Biologia do vestibular 2026/2, UVV, aqui por mim, professor Rodrigo de Biologia do RM Biomedic. Todas essas questões foram questões trabalhadas nas nossas revisões. Inclusive, eu convido você, na semana que vem a gente começa as nossas revisões para a EMESCAM, um outro estilo de prova, um outro estilo de cobrança diferente de prova que é aplicada pela banca Fundep. Então, você, aluno que tem interesse, quer ser aprovado na EMESCAM, procura a gente, manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp. O número é DDD 27 9 9630 2202. Repetindo, 27 9 9630 2201, tá? 2201 é o final. Entre em contato conosco, tá? Você que está assistindo agora, eu vou deixar um cupom de desconto. O cupom de desconto é RM Biomedic 2026. Se você assistiu esse vídeo, você entra lá com o cupom, mandando a mensagem RM Biomedic 2026 e você vai ter um desconto bacana, porque a gente vai ter a revisão tanto presencial aqui na nossa unidade na Praia da Costa, em Vila Velha, como também no online. E já já eu volto aí com a correção e comentário das 5 questões discursivas de biologia do vestibular Medicina UVV 2026/2. Quer ser aprovado para a medicina? Vem agora, venha ser RM Biomedic. Um grande abraço e aguardo você nas discursivas.